Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do volume 5 do PET, semana 3, tá bom? Bom, esse vídeo ele fala sobre os sistemas planetários, sobretudo de Ptolomeu, Copérnico e Kepler. A gente vai falar sobre cada um desses modelos em um trecho separado do vídeo e vai resolver todas as questões da semana do PET. Eu mudei um pouco a ordem das questões, sobretudo da questão número 1, deixei ela para o final porque ela envolve todos os modelos juntos, então achei melhor deixar ela para o final, tá bom? O tio separou tudo aqui na timeline para você conseguir se mover pelo vídeo de forma mais fácil, tá bom? E se eu te ajudei, gente, deixa um like, se inscreve no canal para deixar o canal mais forte e conseguir atingir mais pessoas. Bom, o primeiro modelo que a gente tem é o modelo de Ptolomeu, tá? Depois a gente tem o modelo de Copérnico e depois o modelo de Kepler. Mas não é só com Ptolomeu que houve interesse das pessoas pelos céus. O céu sempre foi, interesse do ser humano de forma geral, e entender mesmo que de forma rudimentar o movimento dos planetas e das estrelas em torno da Terra, é que permitiu a sociedade como a gente conhece, porque permitiu o desenvolvimento da agricultura e o sedentarismo dos humanos. Então, até hoje, o nosso calendário ele é relacionado tanto ao movimento do Sol quanto ao movimento da Lua. Mas vamos lá aos modelos, né? Bom, Ptolomeu ele viveu 100 anos depois de Cristo e é o primeiro modelo mais preciso que explicava melhor as coisas que a gente tem relatos, tá? Ele é um modelo geocêntrico, ou seja, a Terra é que estava no centro do universo conhecido e possuía órbitas circulares. Vamos tentar entender aqui, ó. Então a Terra estava no centro e aí todos os planetas, né? A Lua, que ainda era considerada como um planeta, Mercúrio, Vênus, depois o Sol e Marte. Na época eles também conheciam Saturno e Júpiter, só que aqui não ia caber de forma ilustrativa, então estou representando só com esses daqui. Bom, e aí talvez você pense que ele propôs esse modelo pensando no movimento da Lua e do Sol, né, do dia e da noite. E mesmo naquela época a gente já conhecia o movimento de rotação da Terra, que explicava o dia e a noite. O ponto central, né, da Terra estar no centro e as órbitas serem circulares era mais filosófica do que necessidade mesmo, tá? Por quê? Porque naquela época tinha uma visão aristotélica ainda muito forte de que o homem era o centro da criação, né? Então fazia muito sentido a Terra estar no centro de tudo. E as órbitas serem circulares, assim como os planetas serem esferas perfeitas, era condizente ainda com a ideia aristotélica de que todos os defeitos estavam na Terra e que o mundo supralunar, o mundo dos céus, era perfeito. Mas apesar de explicar satisfatoriamente, né, o movimento dos astros, o principal problema do modelo de Ptolomeu, do modelo geocêntrico, é o movimento retrógrado que alguns planetas apresentavam no céu, que ora parecia que eles estavam voltando e ora parecia que eles estavam indo, como mostrado aqui. Então, por exemplo, Marte vinha, parecia que estava avançando, depois voltava um pouquinho e ia de novo. Para explicar esse tipo de situação, o modelo passou por adequações e acrescentaram-se novos círculos, né, nas órbitas que já eram circulares. Então os planetas começavam a girar dentro de um círculo e esse círculo sim estava em órbita circular perfeita em torno da Terra. Era uma explicação satisfatória, mas que apresentava alguns problemas, tá? Então, terminando o modelo de Ptolomeu, né, que em resumo é um modelo geocêntrico com órbitas circulares, a gente vem aqui para a questão número 2. O modelo ptolomaico propunha que o Sol girava em torno da Terra, ok, o Sol girava em torno da Terra, no modelo de Cláudio Ptolomeu, e todos os outros planetas giravam ao redor do Sol. Não, né? Todos os planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Nicolau Copérnico, no século XVI, propôs que a Terra era o centro do sistema planetário. A gente ainda não viu o modelo de Copérnico, mas quem propôs que a Terra era o centro do sistema planetário não foi ele, né? A gente viu que isso aqui quem propôs foi Ptolomeu. O sistema planetário proposto por Ptolomeu trazia a ideia que a Terra era o centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. Sim, a Terra estava no centro e tudo que existia, todo o universo conhecido, girava ao redor dele.
Fora Saturno, né, ele acreditava que o céu era estático, tá? Ele acreditava que tinha essa redoma que ficava girando e que o restante era estático. Mas, de forma geral, tudo que eles conseguiam e percebiam movimento girava em órbitas circulares. A proposta de Ptolomeu era de um universo simples, por isso o Sol deveria ser o centro. O Sol não estava no centro, né? Quem estava no centro era a Terra. O modelo planetário proposto por Ptolomeu não foi aceito por muito tempo porque confrontava as ideias da Igreja. Pelo contrário, o modelo do Ptolomeu ia muito de acordo com a Bíblia e com os preceitos religiosos de o homem ser especial, né, da Terra ser o foco da criação divina. Tudo bem? Bom, e até por isso, por ir tão de acordo com a ideia cristã, né, com o cristianismo, é que o modelo de Ptolomeu durou por tanto tempo. Só Copérnico, que viveu mais de 1000 anos depois dele, mais de 1300 anos depois dele, é que teve influência suficiente para contestar de forma mais efetiva o modelo geocêntrico, né, o modelo que era defendido pelo Ptolomeu. Ele propunha agora que a Terra não estava mais no centro do universo, que era o Sol que estava no centro do universo conhecido, e que as órbitas ainda continuavam circulares. O problema é que, apesar de explicar melhor o movimento dos planetas de forma geral e explicar de forma mais simples aquele movimento retrógrado de alguns planetas, o Copérnico ele tirava a Terra do centro do universo, o que não era muito bem visto na época, né, que se vivia uma sociedade muito conservadora, e ir contra a Igreja Católica naquela época não era uma ideia muito boa. Tanto é que Copérnico nem chegou de divulgar suas ideias ainda em vida. Não sei se porque ele também era muito religioso ou com medo de alguma perseguição ou coisa do tipo. Mas então o Copérnico ele tirava a Terra do centro do universo, colocava o Sol. Em algumas órbitas o Sol não estava exatamente no centro da órbita, mas ele ainda assim era o centro do universo como um todo, tá bom? O centro do sistema planetário como um todo. E aí ele explicava aquele movimento retrógrado falando que cada planeta descrevia uma velocidade diferente, né? Então, como quem estava na órbita menor completava uma volta primeiro, tinha momentos que parecia que ele estava indo para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Tenta se colocar na posição do referencial da Terra para conseguir perceber esse movimento, né? Aqui ela está indo para trás, aqui para frente, aqui para trás, para frente, tá bom? Só que, apesar de fazer sentido e ser mais simples do que o de Ptolomeu, que tinha que pôr círculos dentro de círculos para conseguir explicar o movimento dos corpos celestes, os livros de Copérnico, A Revolução das Esferas Celestes, só foi publicado depois da sua morte, 2 anos depois da sua morte. E ele foi proibido pela Igreja Católica e quem defendia essas ideias copernicanas eram perseguidos, porque a Igreja não gostou muito desse modelo porque ia em desacordo, né, com as ideias que todo mundo acreditava. E quem não concordava muito com ela era perseguido, né? Teve 2 principais defensores da ideia do Copérnico. O primeiro deles era Giordano Bruno. Giordano Bruno ele defendia um universo infinito. Ele não tirava nem a Terra do centro do sistema solar, ele tirava a Terra do centro do universo mesmo. Para ele o universo era infinito. E era um pouco viajada as ideias dele de forma geral, talvez com uma forma um pouco mística, mas ele estava certo em alguns aspectos e defendeu a ideia dele com muita firmeza. Tanto é que ele não negou o que ele acreditava e acabou morrendo queimado por causa disso. Outro grande defensor da ideia de Copérnico foi Galileu Galilei, que desenvolveu muito do método cientista, né? Foi um grande físico e experimentador. Ele defendia a ideia do heliocentrismo. Ele também foi perseguido pela Inquisição, só que ele negou. Ele pediu desculpas, fez um pedido formal de desculpa e confessou na frente da corte que estava errado, que o certo mesmo era o modelo geocêntrico, e por causa disso ele não morreu queimado, mas morreu em prisão domiciliar. Mas Galileu, além de ser um grande defensor do modelo heliocêntrico e muito influente, ele fez outras descobertas que foram importantes para a fixação do modelo heliocêntrico. Através da luneta, que ele utilizava muito,
ele percebeu que a Lua era cheia de imperfeições, que a Lua era cheia de crateras, montanhas, e isso fazia com que o universo não fosse tão perfeito, não fosse esferas perfeitas como se acreditava. E isso começou a mostrar que, que as coisas que tinham na Terra não eram tão especiais assim, que não tinha só aqui, que tinha em outros lugares também. Outra descoberta, nessa mesma linha, é descobrir que Saturno tinha várias luas, né? E se não é só a Terra que tem luas e tem planetas que têm ainda mais luas que a Terra, por que que a Terra deveria ser tão especial assim? Tá? E acabou que a ideia de Ptolomeu caiu, mas ainda perdurou por muito tempo. Bom, vamos para a questão número 3. Bora lá. Marque a alternativa que descreve melhor a ideia principal do modelo de Copérnico. Copérnico, então, acreditava que o Sol estava no centro, né? E que as órbitas eram circulares. A Terra estava em rotação e, juntamente com os outros planetas, executava um movimento de revolução em torno do Sol estacionário. Então, a Terra tinha um movimento de rotação que explicava dia e noite, e ela, junto com todos os outros planetas, girava em torno do Sol, que ficava fixo, né, no centro do sistema planetário. Essa aqui está tudo certinha, vou marcar. A Terra descreve uma elipse ao girar em torno do Sol. Elipse é uma informação importante, mas está relacionada ao modelo de Kepler. Depois a gente fala dela. A Terra não está em rotação, mas gira em torno do Sol em órbita circular. A Terra tem tanto movimento de rotação quanto de translação. O Sol está em rotação e gira em torno da Terra. Não, né? Essa é a ideia de Ptolomeu e aqui está falando sobre Copérnico. Bora para a próxima então. Bom, então agora sai Copérnico e entra Kepler. Tá? Kepler concordava com muitos dos pontos de Copérnico, mas ele era um matemático e acreditava que o modelo, para ser preciso, para ser bom, tinha que ter uma precisão matemática, tinha que ter uma previsibilidade matemática. E foi sobre isso que ele trabalhou. Ele viveu entre os anos de 1571 e 1630 e com as anotações do Tycho Brahe, que foi um importante astrônomo, né, e conseguiu as medidas mais precisas da época, ele começou a trabalhar em procurar equações que descrevessem o movimento desses planetas. E a partir disso, do desenvolvimento dessas equações, ele pôde traçar paralelos entre um planeta e outro e fazer com que a teoria dele pudesse ser comprovada, né, ser testada em outros planetas, em outros modelos, por outras pessoas, e de fato ver se fazia sentido ou não. Tá? Ele descrevia agora o modelo ainda com o Sol como o astro principal, só que agora as órbitas não eram mais circulares, e sim elipses. Bom, mas o que é essa história de órbitas elípticas? Para Ptolomeu e Copérnico, as órbitas eram circulares, né? Para um, a Terra estava no centro, para outro, o Sol é que estava no centro. Para Kepler, as órbitas não eram mais circulares, e sim elipses. Essa elipse é um círculo achatado, se a gente for pensar de forma bem simplista, né? Mas com algum rigor, ela tem dois pontos que são referência, e se você somar a distância entre esses dois pontos e qualquer ponto da elipse, a soma dessas duas distâncias vai ser sempre a mesma. Quando você soma, vou chamar aqui de R1 de um lado e R2 do outro. Quando você soma essas duas distâncias, essa distância é constante, essa soma é constante para todos os pontos da elipse. É como se você pegasse uma cordinha, esticasse ela com um lápis e fosse desenhando sempre com a cordinha esticada. O perfil que você traçaria seria o de uma elipse, tá? Na verdade, eu acho que Kepler era fã da Hello Kitty e por isso ele descreveu essa órbita elíptica. Fala que vocês sabem quem é Hello Kitty. Tá bom, desculpa. Voltando aqui então, o Sol, a elipse tem dois focos, né, que são os pontos de referência para a criação da elipse, e o Sol não estava mais no centro dessa elipse, e sim em um dos dois focos. Tá? Tanto faz para alguns planetas no foco da direita, para outros no foco da esquerda, poderia estar nos dois focos, em algum dos dois focos, né, qualquer um dos dois, e as órbitas eram elípticas. Tá? Então o Sol, os planetas giram em torno do Sol em órbitas não mais circulares, mas elípticas, e o Sol não fica no centro dessa elipse, mas em um dos focos. Tá? Não se deixe enganar por esse desenho, tá? Muitas das órbitas são, a órbita da Terra, por exemplo, é praticamente circular. São elipses de muito pouca excentricidade, tá? Elas
se parecem muito com um círculo e nesse caso aqui é só para enfatizar o que é de fato uma elipse. Porque isso é uma elipse, isso é uma elipse e isso também é uma elipse. Tá? A diferença dessas elipses, ou o quanto elas são achatadas, é chamado de excentricidade. Essa elipse aqui tem excentricidade zero, os dois focos coincidem. Essa aqui tem uma excentricidade maior, mas todos esses casos aqui são elipses. Então toma cuidado, tá? A órbita ela pode ser circular, tem até órbitas que são circulares ou praticamente circulares. Mas, de fato, as órbitas são elípticas, tá? Forma geral é que as órbitas são elípticas. O círculo é um tipo de elipse, então a órbita pode ser circular. Cuidado que isso pode ser peguinha de prova, como já caiu, tá? Se alguma alternativa falar as órbitas podem ser circulares no modelo de Kepler, podem sim, porque o círculo é um tipo de elipse. Mas se falar que as órbitas são circulares, aí está errado, porque não envolve todas as possibilidades, né? Espero que tenha ficado claro. Bom, bora para o quadro. Adotando o Sol como referência, aponte a alternativa que condiz com a primeira lei de Kepler da gravitação universal. As órbitas planetárias são curvas quaisquer, desde que fechadas, não são curvas quaisquer, né? São elipses. As órbitas planetárias são espiraladas, tipo uma minhoquinha assim? Não, né? As órbitas planetárias não podem ser circulares. Tá vendo a peguinha que eu falei? Elas podem ser circulares, né? Porque o círculo é um tipo de elipse. As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando o centro da elipse? Não, né? O Sol fica em um dos focos. As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos dessa elipse. Resposta certa é a letra E, tá bom? A segunda lei de Kepler, conhecida como lei das áreas, a primeira lei de Kepler é conhecida como lei das órbitas, né, que ela descreve como é as órbitas dos planetas em torno do Sol, é conhecida como lei das áreas. Tá? E aqui o Sol está a órbita elíptica, né, e o Sol fica em um dos focos. E aí o planeta fica girando em torno do astro central, nesse caso da estrela. Uma coisa que é importante falar aqui é que a lei de Kepler serve tanto para os planetas em torno do Sol, tanto dos planetas de um sistema estelar em torno da estrela principal, quanto o movimento de satélites em torno de um planeta, né? Então, o movimento da Lua, tanto a da Terra quanto as de Júpiter, as leis de Kepler também são válidas, elas são válidas para qualquer lugar. Tá? Mas aí a segunda lei de Kepler fala que quando o segmento de reta que liga o Sol ao planeta, conforme o planeta vai se movendo, esse segmento de reta vai varrendo uma área, né? O raio que liga o planeta ao Sol vai percorrendo uma determinada região. E ele fala que sempre que essas áreas forem iguais, sempre que esse espaço colorido for igual, quer dizer que o tempo para sair de um ponto até outro dessa região tem que ser igual. Como assim? Se essas duas áreas são iguais, se a área 1 é igual à área 2, quer dizer que o tempo para sair daqui e chegar até aqui, ou seja, o tempo para percorrer essa região essa linha que eu estou traçando aqui de vermelho, é o mesmo para percorrer essa linha que eu estou traçando de azul aqui. Tá bom? Então ele fala que o segmento de reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então se esse raio, se esse segmento de reta que liga o Sol ao planeta varre uma área, duas áreas iguais, o tempo para varrer essas duas áreas tem que ser iguais. E isso tem uma consequência. E qual que é essa consequência, Nathan? Bom, concorda que aqui, quando ele anda pela área 1, ele anda uma distância maior do que aqui? Então, isso quer dizer que a órbita do planeta ela não pode ser constante. Porque se aqui ele anda uma distância maior, isso só acontece se ele tiver uma velocidade maior nesse trecho do que nesse trecho, né? O que explicaria ele andar uma distância maior no mesmo tempo em que ele anda uma distância menor em outro momento. Então aqui a velocidade é máxima e aqui a velocidade é mínima. Esses dois pontos recebem nomes especiais, não por causa da velocidade, mas por causa da proximidade com o Sol. Esse aqui é chamado de periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, perto do Sol, e esse aqui é o afélio, que é o ponto mais afastado do Sol.
hélio remete ao Sol, né? O elemento principal do Sol, periélio próximo do Sol e afélio afastado do Sol. Então, a segunda lei de Kepler, apesar de falar do tempo das áreas, ela tem como consequência a velocidade orbital dos planetas não ser constante. Ela é máxima perto do Sol e mínima afastada do Sol, tá bom? Então, bora para a questão 5 agora. A lei de Kepler... Deixa eu trocar a cor da caneta. A lei de Kepler permite concluir que um planeta possui maior velocidade quando se encontra mais longe do Sol. Não, né? A maior velocidade é quando ele está próximo do Sol. Maior velocidade quando ele encontra-se mais perto do Sol. Letra B. Menor velocidade quando se encontra mais perto do Sol. Também está errado. Velocidade constante não. E velocidade areolar variável também não, né? Então a resposta mais correta aqui é a letra B, que a velocidade é máxima, maior possível, perto do Sol. Tranquilo? Bom, não tem nenhuma questão específica sobre a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, mas eu achei importante colocar aqui só para a gente completar o ciclo, né? Para a gente explicar tudo que tem para relacionado. E a terceira lei de Kepler ela é uma dedução matemática, né? E ela fala o seguinte, que a razão do quadrado do período orbital pelo cubo do semi-eixo maior é sempre constante para um sistema planetário. Olha, por que é mais interessante matemática? Porque quando a gente escreve isso em fórmulas matemáticas, né, essa coisinha aqui do lado, ela descreve tudo que está escrito aqui embaixo. Ela fala que o t, que representa o período de revolução ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, né, o semi-eixo maior, é igual a uma constante. Como assim, Nathan? O tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol, ou qualquer planeta, não só a Terra, esse tempo é chamado de período. Então, período é o tempo gasto em uma volta completa. Então, o tempo de uma volta. Beleza? E esse semi-eixo maior, a gente tem que prestar atenção. Porque quando a gente pega o centro da elipse, a gente pode chegar até a borda por duas distâncias menores, e esse é conhecido como semi-eixo menor, tá? Ou duas distâncias maiores, né? Essas duas distâncias maiores até o centro são chamados de semi-eixo maior. Para a equação de Kepler, vale o semi-eixo maior. Geralmente é dado o semi-eixo maior, mas é interessante você saber diferenciar as duas coisas. Pode ser que alguma questão específica você precise disso. Outro jeito de achar esse semi-eixo maior é pensando na menor distância entre o Sol e o planeta e a maior distância entre o Sol e o planeta. Esse raio aqui pode ser dado pela média entre essas duas distâncias até o Sol, a maior e a menor, tá? Bom, entendido o que é semi-eixo maior e período, vamos tentar entender qual que é a consequência dessa terceira lei de Kepler. Como assim, Nathan? Bom, se a Terra gira em uma órbita, estou só supondo, tá? Não tem que ser necessariamente a Terra e Mercúrio. Vamos chamar aqui de planeta A e planeta B. Se a Terra gira, e eu coloquei as órbitas circulares para ficar mais fácil da gente entender aqui, tá? Se o raio da Terra é 4 vezes, se o raio de A é 4 vezes o raio do B, a gente espera, né, que o A demore mais tempo para dar uma volta em torno do Sol do que o B. O detalhe é que o tempo é de fato maior, mas não é 4 vezes maior. Esse tempo ele cresce mais do que 4 vezes. E é isso que essa relação mostra aqui, ó, que o período, se você passar o raio ao cubo multiplicando, né, ele é proporcional ao cubo do raio. O período está só ao quadrado e o raio está ao cubo. Então o raio influencia mais no tempo do que o contrário. Então, ele quer dizer que eu posso comparar, né, um planeta com o outro, porque se o período sobre o raio cubo é sempre igual ao mesmo valor constante, eu posso pegar o de um planeta, que é o TA, e comparar isso com o de outro planeta, que seria o TB, tá bom? E a consequência disso é que
os planetas eles não têm velocidade, todos os planetas não se movem com a mesma velocidade. Que quanto mais próximo do Sol, mais rápido ele se move. Por que esse cara aqui não gasta só 4 vezes mais tempo para dar uma volta em torno do Sol? É porque quanto mais longe do Sol ele estiver, menor vai ser a velocidade média dele, a velocidade orbital dele. Então, quanto mais distante do Sol, menor a velocidade do planeta. É isso que essa relação demonstra aqui, que planetas que estão mais próximos do Sol giram mais rápido do que planetas que estão mais distantes do Sol, tá bom? Não é só com o tempo, e sim com a velocidade mesmo. O movimento dele é mais rápido quando ele está próximo do Sol. Tranquilo? Então, bora para as duas últimas, né? A questão número 6. Bom, na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que, bora lá, o Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. É importante a gente entender que Copérnico só conseguiu propor o modelo dele porque ele viu falhas no modelo anterior. Então ele se baseou no modelo anterior para tentar melhorá-lo, assim como Kepler fez, né? Ele viu que não tinha uma precisão matemática no modelo de Copérnico e tentou descrever isso de maneira mais precisa. Então, todas as teorias são importantes porque a ciência ela vai crescendo a partir de ideias anteriores, tá bom? Então, a de Ptolomeu não é nem mais e nem menos valiosa que as outras, ela tem igual importância. B. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. Bom, Copérnico até desenvolveu a ideia do heliocentrismo, mas não foi inspirado no contexto político do Rei Sol. Rei Sol foi um rei da França absolutista e muito religioso, e muito ligado à Igreja Católica. E a ideia de Copérnico ela confronta, né, da Igreja Católica, então ia em desacordo, né, com o pensamento do Rei Sol, do Rei Luís XIV. Tudo bem? Bom, Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Copérnico viveu na época da Inquisição, né, em que qualquer pesquisa ou qualquer ideia contrária à Igreja Católica não era muito bem vista e as pessoas eram perseguidas. Então não tinha tanta liberdade assim nada, né? Na verdade tinha muito pouca. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. A Alemanha estava em guerra na época que Kepler viveu, a guerra de 30 anos. Então eu acho que pesquisas astronômicas não eram um foco da Alemanha naquela época, né? Então Kepler não foi motivado por essa necessidade política, tudo bem? Bom, Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Kepler ele trouxe uma fundamentação diferente das outras teorias, porque ele, como o próprio texto diz, se focou com as anotações de Tycho Brahe em Marte e conseguiu descrever a órbita de Marte, né? Ele achou equações que batiam com os dados de Marte e essas equações descreviam uma órbita elíptica. E aí, a partir dessas deduções que ele fez para Marte, ele começou a testar isso para outros planetas e viu que estava batendo. E se outras pessoas quisessem testar, eles poderiam testar através do método criado por Kepler, né, das equações criadas por Kepler. Então, o principal diferencial de Kepler foi esse, foi a possibilidade de testar isso em outros lugares e generalizar e poder fazer previsões que poderiam ser verificadas depois, tá bom? Então, a resposta certa, letra E. E por último, a primeira, né, que é um pouco contraditório, analise se as proposições a seguir como verdadeiras ou falsas sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. Sistema dos gregos, que é o de Ptolomeu.
A Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. A Lua não era o centro de nada, né? A Lua girava em torno da Terra no modelo de Ptolomeu. Não só a Lua, mas como todos os outros planetas e inclusive o Sol. Então essa é falsa. Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do universo, ok? E os planetas moviam-se em círculos, cujos centros giravam em torno da Terra. Beleza? Então as órbitas eram circulares, a Terra ficava no centro e no centro do universo verdadeiro. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. Sim, o Sol estava no centro do sistema, né? E todos os planetas giravam em órbitas circulares em torno dele. Tudo bem. Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos dessa elipse. Ok, órbitas circulares, órbitas elípticas com o Sol em um dos focos é o que descreve a primeira lei de Kepler, tá bom? Bom, galera, então chegamos ao final de mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o joinha aí e obrigado por assistir até aqui. Abraço, gente. Tchau.